Qual o sentido da vida? Eu sei que todos nós já nos perguntamos isso e vários filósofos já tentaram responder essa pergunta, né? Mas cada um do seu jeito, cada um com a sua visão do que é o sentido da vida. E hoje eu tô aqui para falar sobre isso também. Eu vou dar aqui meus pitacos sobre isso. Mas assim, uma coisa que é interessante é que hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor e temos também a cultura pop. Então, o Sócrates não tinha isso. O Sócrates nunca assistiu Naruto, Dragon Ball, Senhor dos Anéis, nem De Volta ao Futuro ele assistiu. Então, como que ele ia conseguir responder qual é o sentido da vida, não é? Bom, estamos aqui para responder isso. E para poder responder, eu vou usar todas essas coisas. Vamos lá? Quando falamos do sentido da vida, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma coisa muito especial, guardada às sete chaves. Uma coisa que você tem que encontrar, que está lá dentro de você, mas você não sabe o que é e não sabe onde. Só que talvez o sentido da vida de verdade não seja esse. Talvez seja algo muito mais simples. Tem um filósofo chamado Viktor Frankl. Ele é sobrevivente no campo de concentração e ele dizia uma coisa muito interessante. Dizia que o homem pode suportar qualquer coisa desde que ele tenha uma razão para viver. Ele também dizia que as coisas mais simples eram muito mais importantes do que as coisas grandiosas. O propósito para ele não estava em grandes feitos, estava em coisas simples e pequenas do dia a dia. O amor por alguém, o amor pelo seu trabalho, ou então até a forma de que você supera as dores do seu dia a dia. Outra frase bem legal é do filósofo Nietzsche. Esse cara aqui, ó. Ele dizia: quem tem um porquê supera qualquer como. Ele nos lembra que não é a vida que tem que dar sentido para nós, e sim nós quem temos que dar sentido para a vida. É bem interessante esse ponto de vista, né? Então, se você está procurando aí alguma coisa muito especial acontecer na sua vida, pense um pouquinho. Você já nasceu, isso já foi especial. Por que então você não faz agora a sua vida ser especial do jeito que você quer? Agora vamos pensar um pouquinho no Dragon Ball, por exemplo. O Goku é um personagem icônico. Todo mundo gosta de Dragon Ball. Eu não conheço ninguém que não goste, mas eu conheço poucas pessoas. Enfim, qual é o propósito do Goku? Durante muito tempo eu achava que ele queria proteger as pessoas que ele ama e tal. Mas eu pensei um pouquinho melhor e eu vi que o propósito dele é simplesmente ser mais forte, treinar mais e aumentar a sua capacidade de luta. E é esse o propósito dele. Eu acho que não é salvar as pessoas, porque várias vezes ele deixou o inimigo fugir para que o inimigo pudesse treinar por mais tempo, para que ele então enfrentasse um inimigo mais forte e então se superasse, né? Então, aliás, essa atitude dele já fez várias pessoas morrerem, né? Até ele mesmo já morreu várias vezes por conta dessa atitude dele, né? De deixar o inimigo treinar e querer ser melhor, mais forte do que o inimigo e tal. Eh, Isso é bem legal do Goku, mas o propósito da vida dele é esse. Ele quer sempre ser o mais forte, entendeu? E o propósito do Naruto, qual que seria? No caso do Naruto é diferente. Ele não quer ser o mais forte, mas ele quer provar para todo mundo que uma pessoa que veio do nada pode ser uma pessoa grande, pode crescer. Não só do Naruto, né? O Rock Lee também tem esse mesmo propósito. Então, o Naruto não era nada, ele não era reconhecido, ninguém gostava dele, todo mundo caçoava dele. E mesmo assim, ele acreditava que com trabalho árduo e com esforço, ele conseguiria alcançar um patamar tão alto quanto aqueles que já nasceram predestinados para fazer coisas incríveis. É claro, né? No final do Naruto, na história do Naruto ali, esse sentido foi meio bagunçado, mudou algumas coisas, não quero dar spoiler aqui, né, mas todos nós sabemos o que aconteceu no final. E o que mudou um pouco essa teoria, né, mas olha só, é uma coisa que eu gosto de pensar e talvez essa seja a coisa mais legal que eu aprendi com o Naruto. Não importa de onde ele veio, se ele não tivesse feito nada, ele não sairia do lugar. Não importa se ele nasceu, se era filho de quem, se era reencarnação de não sei quem, não importa nada disso. Se ele não tivesse treinado,
se ele não tivesse feito nada, ele jamais seria o que ele foi. Então, fica a dica para você. Não importa quem você é, se você nasceu pobre, se você nasceu rico, você precisa correr atrás daquilo que você quer. Você precisa correr atrás dos seus sonhos e você precisa criar propósito para a sua vida, certo? Então, isso é uma coisa bem legal que eu aprendi com o Naruto. Mas e os filmes? Ou livros, né? O Senhor dos Anéis é um clássico, eu adoro, sempre gostei. Eu já li os 3 livros antes de saírem os filmes nos cinemas, né? Então, quando eu vi os filmes, a minha cabeça pô, explodiu. Foi muito, muito legal mesmo. Mas com o Senhor dos Anéis tem uma coisa bem legal também que pode nos ensinar uma coisa muito importante nessa vida. Eu vou usar para isso o personagem Frodo. No livro é um pouquinho diferente. Eu gosto mais dos personagens como eles são no livro. Não sei, gosto mais da característica deles lá. No filme ficou um negócio meio dark, meio pesado, né? E no livro parece que é um clima mais leve e tal. Menos com o personagem, Frodo. O Frodo, cara, ele simplesmente ele foi criado para carregar um fardo. O propósito dele não era apenas pegar o anel e levar até o vulcão e jogar o anel lá para que ele seja destruído. Não, se fosse só isso, qualquer um poderia fazer. O propósito do Frodo era um só: era suportar um fardo que mais ninguém poderia suportar. E na nossa vida, às vezes, conhecemos pessoas assim, ou às vezes nós somos essa pessoa, né? Ou então até em momentos da nossa vida, isso aconteça conosco. Estamos ali para suportar alguns fardos que mais ninguém poderia suportar. Esse é o Frodo, esse é o propósito do Frodo. O meu personagem favorito do Senhor dos Anéis é o Sam. Para mim, ele é o herói. Para mim, ele é o melhor personagem, cara. Não sei, eu gosto muito do Sam. Mas o Frodo, ele foi o que mais sofreu. Foi o que mais fez essa história acontecer. Porque ele era o único que poderia suportar o fardo do anel. Então, às vezes, na nossa vida, talvez um sentido que a gente possa dar para nossa vida seja justamente suportar um fardo que mais ninguém possa suportar. Pode ser triste, pode ser difícil, né? É, isso é uma das coisas que deixa a gente meio achando a vida injusta, porque enquanto uns têm muitos, outros precisam suportar fardos. Mas não existe justo ou injusto. O que existe é: você é capaz de fazer ou você não é capaz de fazer? Qual é o propósito da sua vida? Por que você suporta o fardo que você suporta hoje? Quem você precisa ajudar? O que está acontecendo na sua vida que te dá força para suportar esse fardo? Eu tenho certeza que se você tem um fardo pesado para carregar, você também tem uma missão muito importante, assim como Frodo tinha. Frodo tinha a missão mais importante de todas. A sua também é importante. Aguenta firme, supera esse fardo aí. E assim que der, joga esse anel fora. Assim que você tiver cumprido a sua missão, joga esse anel na lava e destrói todo esse sofrimento que você precisou passar para suportar esse fardo. Não vai ser fácil. O caminho que eles trilharam foi longo, foi o mais longo de todos. Eles foram os que mais sofreram, foram os que mais passaram fome. Mas Frodo, com a ajuda de Sam, conseguiu cumprir a sua meta. Isso nos leva a um outro tema, né, muito importante, que eu vou falar no próximo vídeo, que é o poder da amizade. Como é importante a gente ter pessoas na nossa vida, né? Não temos pessoas muito sozinhas, porque o Frodo sozinho, ele não teria conseguido terminar a missão dele.
né. Então se você tem um fardo muito pesado, você também precisa de um amigo muito bom, um amigo tão bom quanto o Sam foi para o Frodo, não é? Então essas narrativas, essas histórias todas, elas fazem a gente pensar que o sentido da vida ele não vem de fora. Não é a vida que vai trazer o sentido para nós. Não, somos nós quem vamos criar um sentido para nossa vida, né. E às vezes a gente cai aí no num vazio, num limbo existencial. Isso acontece muito, essa crise dos da meia-idade, que as pessoas falam, né. Eu passei por isso, eu tive uma crise de ansiedade bem brava, bem difícil mesmo, mas eu percebi o que causou isso, eu entendi o que foi. Sabe o que foi? Eu planejei a minha vida quando eu era criança, a gente faz exercícios, né, na escola e pessoas perguntando: "O que que você quer ser quando você crescer? Ah, com quantos anos você vai casar? Você vai ter filho, você não vai ter?". Bom, eu me casei, eu comprei uma casa, eu tinha constituído um lar ali, né, e depois eu tive hoje eu tenho uma filhinha, e somos uma família muito legal, muito incrível, mas quando ela nasceu, eu pensei: "E agora? O que que eu faço agora?". Eu planejei minha vida até aqui. Eu ia estudar, eu ia me casar, eu ia ter um filho, ou uma filha no caso, né. E agora? Acabou, não planejei mais nada pra minha vida. E às vezes eu acho que é isso que tá faltando pra você ou pra todos nós, né. Será que você não parou de planejar? Será que você já não chegou onde você queria, e agora você fala: "E aí? E agora?". Então eu vou te convidar para fazer um exercício aqui antes de terminar o vídeo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um caderno e você vai escrever qual é o seu propósito. O que você quer agora? O que você quer para amanhã? E aí depois, pula algumas linhas, escreve assim: o que você quer para daqui um mês? E depois você pula algumas linhas de novo e escreve: o que você quer daqui um ano? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? O que você quer daqui 30 anos? Coloca as etapas, escreve no papel, escreve quais são os seus propósitos. Cria uma coisa que você possa seguir, um um lugar onde você possa chegar, tá. Se você está se sentindo vazio, se você está com depressão, se você está triste, faz isso. Vamos criar, momentos no futuro onde você gostaria de estar. Assim como você criou no passado, quando você era criança, você imaginava sua família, você imaginava sua esposa, seu marido, né. Então faça isso. Eu acho que isso vai clarear bastante a sua vida. Você vai conseguir dar sentido para ela e se livrar desse vazio existencial de querer encontrar um sentido para tudo. Nem tudo tem sentido, tá? As coisas acontecem porque acontecem e você tá aí no meio disso, beleza? É claro, existe toda uma coisa espiritual por, por fora, né, disso. Eu particularmente, eu acredito em outras vidas, eu acredito que a gente vai partir dessa e vai para um plano diferente, eu acredito sim, porque afinal o universo ele é gigante, ele é infinito, ele é incomensuravelmente grande, não tem como a gente imaginar o que é o universo, né. E eu acho uma coisa muito negativa dos cientistas, quando eles falam que não existe vida em lugar nenhum, é só aqui na Terra e pronto, acabou. Primeiro, a ciência não é isso, a ciência ou ela prova ou ela deixa em aberto. Então, a ciência, os cientistas, eles não conseguem provar que existe vida após a nossa vida aqui, beleza? Não consegue provar. Mas nem por isso ela não existe, certo? Eles também não conseguiram provar que não existe. Então, tá em aberto. A gente tem uma interrogação ali. Eles não podem fechar e falar: não, não consegui provar, então não existe. Não, não existe isso. A ciência exige que ou deixem aberto ou prova, certo? Eu acho muito interessante isso. Eh, e bom, eu particularmente acredito, né, eu acho que sim, temos esse propósito além da vida, mas isso é uma coisa minha, nem todo mundo tem isso e também você não precisa ter, cada um com seus propósitos, cada um
com os seus pensamentos, né. Mas eu vou te fazer uma pergunta e eu vou te convidar a pensar de uma forma que talvez você nunca tenha pensado antes. Tem uma banda que eu gosto muito, que chama o Teatro Mágico. Eles têm entre as músicas deles, né, nos discos, às vezes eles colocam alguns poemas. E tem um poema onde ele fala assim: "Para algumas pessoas, tudo é capaz de ser impossível". Então, eu gosto muito desse poema, dessa parte do poema, né, porque eu acho que eu sou exatamente o contrário. Para mim, tudo é capaz de ser possível. Fora, o universo não é infinito, não é gigantesco, não dá para imaginar. Então, absolutamente qualquer coisa pode existir, qualquer coisa. Não é legal pensar desse jeito? Bom, eu gosto de pensar assim, né. Aí, talvez, se você tem um pensamento um pouco mais crítico, se você é um cientista, talvez você discorde, não tem problema, coloca aqui nos comentários, a gente vai discutir, tá bom? Mas eu acho que se o universo é infinito, tudo é capaz de ser possível, né, não é legal? E tem mais uma coisa, eu não acredito apenas que exista um universo só, sabe, eu acho que existam vários universos, e além de vários universos, eu acredito também que existam várias dimensões diferentes. Eu acredito que exista um espírito, uma alma que comanda o nosso ser, né, e que esse espírito, ele tá em uma outra dimensão, no local onde a gente não tem acesso, um lugar que não é tangível pra gente ainda, mas que será um dia, quando a gente partir dessa, né. Enfim, qual que é o seu propósito de vida? O que que você queria conquistar? Você conseguiu? Acabou agora? Você chegou onde você queria, você agora tá meio perdido, que nem eu fiquei alguns anos atrás? Talvez seja a hora de procurar novos propósitos, não é? Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve, deixa o seu like e faz aquelas coisas tudo, né, que todo mundo fala pra fazer, porque eu gosto muito de filosofar, de falar sobre as coisas da vida. E se você fizer tudo isso aí, eu vou ficar mais feliz e eu vou continuar produzindo conteúdo, né. Então, sei lá, se ajudou de alguma forma, eu espero ter te ajudado, né, eu vou ficar muito feliz, beleza? Então, até o próximo vídeo, onde eu vou falar do poder da amizade, beleza? Então, falou, até mais.